Em falar em ídolo mundial, Gabriel, me fala uma coisa, quem que é assim aquela pessoa, um ou dois ou três, enfim, que você se inspirou? Né? Porque a gente às vezes tem aquela pessoa que a gente se inspira, né? Que a gente vê como ali sabe, um mestre, né? Você teve essa pessoa, ou você tem essa pessoa, seja no esporte, seja na vida? Cara, eu acho que o primeiro, assim, que eu penso foi o meu pai. Primeiro porque ele me ensinou a velejar, ele me introduziu no esporte. Ele é uma figura que eu tenho de muita perseverança, assim, trabalho. É uma pessoa que eu admiro muito e me inspiro. Eu acho que no esporte eu sempre olhei pro Torben e pro Robert. Assim, apesar deles eu não ter velejado tanto nas categorias que eles mais velejaram, mas eles sempre foram ídolos pelo esporte mesmo, pelos feitos que eles tiveram no esporte. Enfim, eu cresci vendo eles e torcendo. E que referência, hein, Gabriel? De referência, realmente, eu acho que eu não podia estar melhor. Eu acho que qualquer velejador que você conversar no mundo inteiro, você falar o nome desses dois caras, o cara vai conhecer, vai querer saber alguma história, enfim, vai idolatrar, porque imagina, 5 medalhas olímpicas são, no mínimo, né, cada ciclo são 4 anos, no mínimo 20 anos totalmente inserido na alta performance. E não é fácil, né? Porque, assim, na vela, ela proporciona isso, né? Tantos anos, vamos dizer assim, você inserido ali num esporte de alta performance, né? Porque tem outros esportes, né, Gabriel, que existe como se fosse um tempo um pouco cronológico, né? A partir de uma determinada idade, vamos dizer assim, o atleta ele já não performa tanto para aquele esporte. Vou dar um exemplo. Né, o próprio futebol, a gente fala disso, a própria ginástica olímpica, exatamente, o tênis, exatamente. Existe quase que um período ali cronológico mesmo de corpo, né? Já a vela não é isso, né? A vela olímpica, eu acho que ela é por aí também, tá. Porque você precisa ter o físico exemplar, né? O barco está demandando ali a alta performance do seu corpo, mas não é só isso. Então, tem coisas que se equiparam. Às vezes tem um cara que ele tem a tomada de decisão super rápida, quando está lá no meio de um estresse danado, e aquilo dá para ele uma certa vantagem, que às vezes um outro cara que não tem essa tomada de decisão super rápida, mas é super fit, tem o melhor físico, não teve aquela tomada e o cara tomou um atalho e conseguiu ir melhor, entende? Assim, tem outros atributos que não só o seu corpo que te ajudam a prosperar no esporte. Então, na vela olímpica existe, mas eu acho que se você comparar com outros esportes de alta performance, ainda assim vai ser um tempo maior. Mas depois da vela olímpica, o cara ele ainda pode velejar por mais 30, 40 anos em outros barcos maiores, mas que esses realmente não demandam do físico do cara. Certo. Porque se o cara vai velejar num barco de, sei lá, 100 pés, um barco enorme, você precisa de um cara sozinho, ele não faz nada. Você precisa de outras pessoas te ajudando. Então entra o trabalho em equipe, entram outros atributos. Você precisa botar uma vela lá na frente do barco, na proa. Você precisa de mais 4 caras para levar com você. Então você precisa saber liderar aqueles 4 caras, entendeu? Ainda é um esporte, você continua competindo em alto nível. Muitos velejadores, é um caminho normal depois de sair da vela olímpica, irem velejar nesses outros barcos maiores. Então, você está competindo contra caras que são realmente muito bons, mas você não precisa ser o cara mais fit de todos, porque você não está fazendo super força, nem... Talvez seja difícil de explicar isso em palavras, mas se você imaginar um barco de 2 pessoas, com uma vela gigantesca, você precisa estar ali fazendo muita força o tempo inteiro. Se você veleja num barco que são 20 pessoas, é um barco enorme. Ele tem sistemas e outros caminhos que você usa para não usar a força humana. Perfeito. No final das contas, é sempre a força humana, mas ele tem mais recursos, entendeu? Que um barco menor, digamos.
Não, bacana você estar trazendo isso. E aí eu fiquei aqui pensando uma coisa, Gabriel. Às vezes eu me perco porque tem tanta coisa para explicar, sabe, para uma pessoa que não conhece, que eu começo a explicar aqui, aí eu lembro que tem que explicar isso para ela entender essa. Mas olha, o que é bom de você estar falando com uma pessoa que teoricamente é bem leiga na vela, né? Que você traz todo esse conhecimento, não só para mim, né? Mas para quem realmente está ouvindo aqui, quer entender um pouco mais do esporte, quer entender as dificuldades, quer entender os acertos, o caminho que de repente, né, você te leva. Agora, eu queria uma curiosidade que eu fiquei sabendo de você, Gabriel. Pandemia. Eu vi que na pandemia você fez umas lives, não é isso? No seu Instagram. Fiz. Né? Eu achei super maneira essa tua proposta. Por quê? Como é que nasceu isso? Me explica. Bem, na pandemia, né, a gente estava naquele momento louco, todo mundo meio trancado em casa, sem poder sair, e acho que começou muita coisa a acontecer na internet, né, de maneira geral. Uma delas foram as lives. E eu estava em casa também, fazendo várias coisas, filmando cozinha, aprendendo receita, aprendendo a tocar ukulele, não sei, lendo, né? Estava muito do tempo que eu estava fora, de repente eu estava dentro de casa e caçando coisa para fazer. Estava num momento super difícil, porque a gente tinha que treinar para a Olimpíada do Japão. Meio que não podia, a gente foi para Búzios para ver se conseguia fazer um treinamento lá sem contato com ninguém. Mas também era mal visto se a gente sair para velejar. E eu falei, cara, eu tenho contato aqui com grandes nomes da vela. Tanta história legal para contar, um monte de live aparecendo. Eu falei, vou fazer uma aqui, vou ver o que dá. Eu fiz com o Robert, fiz com o Torben, fiz com a Martini, fiz com o Mário Tinoco, fiz com o Marcelo Ferreira, Playboy. Foi bem legal, cara. A galera gostou bastante. Te trouxe um sentimento, às vezes, até de pertencimento, Gabriel? Porque acho que aquele isolamento mexeu com todo mundo de uma forma mental, não foi? Mexeu com você também? Mexeu muito porque, justamente, a gente estava vindo uma batida de treino, sabe? A gente estava viajando, a gente estava em Palma de Maiorca para fazer um evento que era super importante na nossa preparação. E, de repente, cara, começaram as notícias que na Itália estava acontecendo uma coisa, um vírus maluco, e as pessoas começaram a ir embora de Palma. Aí daqui a pouco... Mas tudo muito rápido. Num dia saíram 3 equipes, no outro 4 equipes, e já estava um rumor que ia cancelar o campeonato. A gente meio que sem entender o que ia acontecer. Daqui a pouco o hotel já estava expulsando a gente, falou, cara, vocês têm que ir embora, a ilha está fechando. E a gente voltou pro Brasil às pressas, assim, e aqui no Brasil ainda a galera, sabe, não tava nem preocupada, assim, ainda. A gente falou, cara, nosso campeonato acabou de ser cancelado, tipo, a ilha tá fechando as portas, o hotel fechando as portas, tá muito sério o negócio lá. E aí, bem, aqui, algumas semanas depois, realmente veio o lockdown. Aí, aquele primeiro momento, todo mundo em casa, meio que sem saber o que ia fazer. E depois começou a rumor de que poderia cancelar a Olimpíada. E isso daí foi, tipo, cara, não, sabe? Mas não para quem estava se preparando, gente, que loucura. Exato, e a gente, caraca, pô, será? Como assim? Que mundo é esse que está acontecendo, sabe? Sem poder treinar, sem saber se ia competir o negócio. Foi horrível. Mas assim, graças a Deus, por sorte, a gente passou de uma forma bem, assim, a gente conseguiu ir para Búzios, conseguiu reorganizar o nosso calendário de treino ali para, sabe, sair de velejar na praia sem... Não afetou super, sabe? A gente conseguiu ainda treinar quando era possível,